povoados. Observar o quanto alguém estende o braço para dar a mão dá a chave para saber se foi criada na cidade ou no campo. O habitante da cidade tem a sua área privativa de 46 centímetros e até essa distância estende o braço para saudar. A pessoa criada no campo, por exemplo, pode ter o seu espaço pessoal de 1 metro ou mais e até essa distância estenderá a mão. Bom, a maioria das pessoas são conscientes dos movimentos das mãos dos outros, mas geralmente os ignoram, encarando-os como se tratando de mais do que gestos sem sentido. Entretanto, os gestos comunicam. Às vezes, contribuem para esclarecer uma mensagem verbal pouco clara. Os gestos de exibir as palmas da mão sempre foi associado com a verdade, a honestidade, a lealdade e a deferência. Muitos juramentos são efetuados colocando a palma da mão sobre o coração. A mão se levanta com a palma para fora quando alguém declara em um tribunal diante dos membros do tribunal. A Bíblia é sustentada com a mão esquerda e é levantada a palma direita num ato de juramento. Bom, quando alguém deseja ser franco e honesto, levantar uma mão ou ambas as palmas para a outra pessoa e dizer algo como vou ser franco com você. Quando alguém começa a confiar em outro, expor-lhe as palmas ou parte delas é um gesto inconsciente, como quase todas as linguagens do corpo. Um gesto que proporciona em quem vê a sensação ou o pressentimento de que estão lhe dizendo a verdade. Há 3 gestos principais de gesto com as palmas. A palma para cima é um gesto não ameaçador, que denota submissão. Quando alguém coloca a palma para baixo, adquire imediatamente autoridade. A pessoa receptora sente que está lhe dando uma ordem. A palma fechada em punho, com o dedo assinalando a direção, é o plano simbólico com que um ordena ao que o que escuta para fazer-lhe o que lhe obedeça. Tendo em conta, então, o que já foi dito sobre a força de uma petição feita com as palmas para cima ou para baixo, estudemos a importância dessas posições no aperto de mão. Suponhamos que acabam de nos apresentar alguém que se realiza um aperto de mãos. 3 atitudes podem transmitir-se no aperto. A atitude de domínio. Esse indivíduo está tentando me submeter, vou estar em alerta. A atitude de submissão. Posso fazer o que quiser com essa pessoa. Ou a atitude de igualdade. Eu gosto, nos daremos bem. Essas atitudes se transmitem de forma inconsciente, mas com a prática e aplicação consciente, as seguintes técnicas para estreitar a mão podem ter um efeito imediato no resultado de um encontro com outra pessoa. Estender o braço com as mãos esticadas e a palma para baixo é o estilo mais agressivo de iniciação da saudação, pois não dá oportunidade à outra pessoa de estabelecer uma relação em igualdade de condições. Essa forma de dar a mão é típica do macho dominante e agressivo, que sempre inicia a saudação. Seu braço rígido e a palma para baixo obrigam o outro indivíduo a ficar em uma situação totalmente submissa, pois tem que responder com a sua palma para cima. O aperto de mão tipo luva, que se chama às vezes também de aperto de mãos do político, o indicador trata de dar a impressão de ser uma pessoa digna de confiança e honesta. Mas quando se usa essa técnica com alguém que se acaba de conhecer, o efeito é o oposto. Temos aqui também a trituração dos nódulos. A pessoa que aperta fortemente os dedos da mão é a marca tipo de uma pessoa rude e agressiva. A intenção que se manifesta ao estender as 2 mãos para o receptor demonstra sinceridade, confiança ou um sentimento profundo para o receptor. Pegar a parte superior do braço transmite mais sentimento do que pegar no pulso, e mais até transmite ao tirar do ombro. Ao pegar no pulso e no cotovelo, é aceito somente entre amigos íntimos ou parentes. Se um político ou um vendedor fizer isso com um eventual cliente, isso desloca o receptor, e isso não é bom. Bom, e os gestos, mãos em ogiva.
A pessoa que tem confiança, que é superior, ou a que usa mínima gesticulação, com frequência faz este gesto e com ele expressa sua atitude de segurança. Também é um gesto comum entre contadores, advogados, gerentes e outros profissionais. A ogiva para cima se usa quando esta pessoa está opinando, quando ela é a quem fala. A ogiva para baixo se usa mais quando se está escutando. Outro gesto relacionado a mãos que temos aqui é caminhar com a cabeça levantada, o queixo para diante e as mãos para trás das costas são gestos comuns nos policiais que percorrem as ruas, no diretor da escola, dos militares, de todas as pessoas que tenham autoridade. É um gesto de superioridade e segurança, mas não se deve confundir esse gesto pegando no pulso ou no braço, já que estes últimos mostram frustração e intenção de autocontrolar-se. Seguindo. Em quiromancia, os polegares assinalam a força do caráter e o ego. O uso dos polegares na expressão não verbal confirmam o anterior. Usam-se para expressar domínio, superioridade, inclusive agressão. Os gestos com os polegares são secundários. Formam parte de um grupo de gestos. Com frequência, os polegares saem do bolso, às vezes dos bolsos posteriores, como para dissimular a atitude dominante da pessoa. As mulheres agressivas ou dominantes usam também este gesto. Outra posição conhecida é a dos braços cruzados com os polegares para cima. É um sinal duplo, pois os braços indicam uma atitude defensiva ou negativa, enquanto os polegares representam uma atitude de superioridade. A pessoa que usa este gesto duplo está acostumado a gesticular com os polegares, e quando está parada, se balança sobre os pés. O polegar pode ser usado também como um gesto de ridículo quando aponta para outra pessoa. O polegar que assinala deste modo resulta irritante para a maioria das mulheres. Bom, como se pode saber que alguém está mentindo? Reconhecer os gestos de engano pode ser uma das habilidades mais importantes que se pode adquirir. Quais são os sinais que deletam os mentirosos? As posições das mãos no rosto são a base dos gestos humanos para enganar. Em outras palavras, quando vemos, dizemos ou escutamos uma mentira, frequentemente tentamos tampar os olhos, a boca ou os ouvidos com as mãos. Quando alguém faz um gesto de levar as mãos ao rosto, nem sempre significa que está mentindo, mas indica que essa pessoa pode estar enganando. É importante não interpretar isoladamente os gestos com as mãos no rosto. Tampar a boca é um dos gestos tão óbvios nos adultos como nas crianças. A mão cobre a boca e o polegar se aperta contra a bochecha, quando o cérebro ordena, em forma subconsciente, que se suprimam as palavras enganosas que acabam de se dizer. Às vezes o gesto se faz tampando a boca com alguns dedos ou com um punho, mas o significado é o mesmo. Se a pessoa que está falando usa este gesto, denota que está dizendo uma mentira. O mesmo acontece com o esfregar da orelha. A tentativa de quem escuta de não ouvir o mal, de bloquear as palavras de mentira, é a versão adulta do gesto dos meninos de tampar os ouvidos com as duas mãos para não ouvir uma reprimida. Neste caso, o indicador da mão direita esfrega debaixo do lóbulo da orelha ou do flanco do pescoço. Nossas observações desse gesto revelam algo interessante. A pessoa se esfrega umas 5 vezes. É estranho que o faça mais ou menos vezes. O gesto indica dúvida, incerteza e é característico da pessoa que diz: "Não sei se estou de acordo". É muito notório quando a linguagem verbal contradiz o gesto. Por exemplo, quando a pessoa diz: "Entendo como se sente". Algumas pessoas, quando dizem uma mentira e suspeitam que foram descobertas, realizam o gesto de puxar o colarinho da camisa.
Se perceber isso, pode lhe pedir que repita ou que explique novamente o que falou. O gesto da pessoa que fica os dedos na boca quando se sentem pressionadas é a tentativa inconsciente da pessoa de voltar para a segurança do recém-nascido que suga o peito materno. A criança substitui o peito da mãe pelo polegar. E o adulto não fica com os dedos na boca, mas substitui para inserir nele coisas como cigarros, lapiseiras e etc. Embora quase todos os gestos feitos com as mãos no rosto expressem mentira ou desilusão, meter os dedos na boca é uma manifestação de necessidade de segurança. É adequado dar garantias e segurança à pessoa que faz esse gesto. Quando o que está escutando começa a apoiar a cabeça na mão, está dando sinais de aborrecimento. A mão sustenta a cabeça para tentar não dormir. O grau de aborrecimento está em relação direta com a força com que o braço e a mão estão sustentando a cabeça. O movimento simples, como o de entregar algo ao ouvinte para lhe alterar a posição, pode produzir uma mudança de atitude. Bom, prosseguindo, a primeira das três figuras mostra o gesto de avaliação. A avaliação se demonstra com a mão fechada, apoiada na bochecha, em geral com o indicador para cima. O gesto de passar a mão no queixo é um sinal que indica que o que faz está tomando uma decisão. Quando a pessoa fica com um objeto na boca, cigarro, lapiseira, etc. Quando lhe pede que tome uma decisão, esse gesto indica que não está seguro sobre a decisão a adotar e que vai ser necessário lhe dar mais segurança, porque o objeto que tem na boca lhe faz ganhar tempo. A versão exagerada de puxar a gola da camisa é esfregar a nuca com a palma da mão. A pessoa que faz esse gesto quando mente, em geral, evita olhar direto e olha para baixo. Esse gesto expressa também zangado ou frustrado. Se ao mostrar um engano a alguém, essa pessoa reconhece o esquecimento cometido e se golpeia a testa. É porque não se sentiu intimidada por sua observação. Se ao contrário se dá a palmada na nuca, reflete que se sentiu constrangida por você lhe haver exposto o engano. Os que habitualmente esfregam a nuca têm tendência a ser negativos e a criticar, enquanto os que esfregam a testa para não verbalizar um engano são pessoas mais abertas e com as quais se trabalham mais facilmente. Esconder-se de trás de uma barreira ou... Bom, vamos entrar agora aqui sobre os braços, né? Esconder-se de trás de uma barreira é uma resposta humana normal que aprendemos em tenra idade para nos proteger. Ao cruzar um dos dois braços sobre o peito, se forma uma barreira que, em essência, é a tentativa de deixar fora de nós a ameaça pendente ou as circunstâncias indesejáveis. Quando uma pessoa tem uma atitude defensiva, negativa ou nervosa,